Investimentos que aumentam o retorno da carteira, reduzindo a volatilidade? Bem-vindos a mais um episódio de Conversa de Fundos. Hoje vamos estrear o capítulo de Private Equity. Private Equity é a classe de ativos pioneira aqui no Pátria. Ela é responsável por quase 30% dos nossos ativos sob gestão. E no mundo, o Private Equity não é menos relevante. É a principal classe de alternativos, totalizando 10 trilhões de dólares, que representa, quase 10% do PIB do ano passado mundial. E para nos ajudar a explicar tudo sobre Private Equity, eu estou aqui hoje com a Fernanda Garrelhas, que é minha amiga e é sócia do Pátria e lidera as aquisições dentro do Private Equity. E ela vai nos contar tudo sobre essa classe de ativos. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Ma. É um prazer estar aqui hoje com vocês para mais esse episódio de Conversa de Fundos. Antes de entrarmos nos detalhes de como funciona um fundo, um produto de Private Equity tradicional, vale entendermos como essa classe de ativos vem se desenvolvendo aqui no Brasil e no mundo, Acho que no Brasil temos um entendimento de que o Private Equity é uma classe de ativos relativamente recente. Mas, de fato, os investidores estrangeiros já se beneficiam do Private Equity em suas carteiras, nos seus retornos, há muitas décadas. A gente consegue associar o início do Private Equity, principalmente na década de 1950, principalmente nos Estados Unidos, com o começo do surgimento de algumas gestoras. Mas foi na década de 80 que isso realmente tomou um corpo com as gestoras grandes, globais, que a gente conhece hoje em dia, levantando volumes expressivos de capital e também através de produtos mais estruturados. E no Brasil, essa história é de fato mais recente, datando ali no começo dos anos 90, com vários fundos, inclusive estrangeiros, as gestoras começaram a olhar para cá, e o Pátria já estava ativo nessa época, foi um dos pioneiros do Private Equity no Brasil. Inclusive, os investidores estrangeiros que procuravam investir capital nessa época no Brasil, geralmente estavam procurando os investidores com times locais, times experientes e também com profundo conhecimento da região. E o Pátria, desde aquela época, começou a levantar seus fundos e até hoje lidera a captação de recursos destinados à região. Nos últimos 2 anos, por exemplo, nós levantamos mais de 50% de todo o capital captado na região. Mas, Fê, afinal, estamos aqui para você nos contar um pouco também da sua experiência. Nós duas temos aí quase 20 anos de experiência, de histórico em Private Equity nessa região. O que é Private Equity para você e por que isso é tão vantajoso para um investidor considerar na sua carteira? Investimento em Private Equity nada mais é do que investimento em empresas de capital fechado. Nós temos 3 estágios de investimento em empresas de capital fechado, com diferentes riscos e retornos. O primeiro deles é o investimento em empresas pequenas que estão começando, as conhecidas startups, que a gente investe através dos nossos fundos de Venture Capital. Depois a gente tem um segundo estágio, empresas que já estão com seu modelo de negócio comprovado, empresas que estão crescendo, ainda sem necessariamente um resultado positivo, mas empresas que já têm um potencial de crescimento muito grande, que a gente chama de Growth Equity. E por último, a gente tem o Private Equity, que é o que a gente está falando aqui hoje, que investe em empresas já médias, já que tem o seu modelo de negócio completamente comprovado, empresas rentáveis e com potencial de crescimento muito grande. Bom, falando um pouco agora sobre as vantagens de investir nessa classe de ativo. Eu penso que a gente tem algumas vantagens importantes, começando pela antecipação de tendência. Através do investimento em empresas de capital fechado, que não estão disponíveis na Bolsa de Valores, nós conseguimos antecipar tendências de investimentos. Como, por exemplo, o caso da Anhanguera, um investimento que nós fizemos em 2005, um investimento no setor de educação. Não tinha nenhuma empresa de capital aberto na Bolsa. Quem quisesse investir em uma empresa de educação, ou compraria uma faculdade, ou investia num fundo de Private Equity que estava montando uma tese de investimento em educação. O investimento que nós fizemos na Anhanguera foi um investimento muito bem sucedido, foi um investimento de altíssimo retorno, onde a gente conseguiu antecipar uma tendência dentro do mercado de educação. Nós abrimos o capital da companhia alguns anos depois e a gente retornou mais de 20 vezes o capital investido para os nossos investidores. Como eu ouvi de um investidor outro dia, para que eu vou esperar
a empresa ser listada numa bolsa para eu poder acessá-la e aí participar dos ganhos, se eu consigo investir com o private equity antes disso e ganhar antes de ir para a bolsa e depois continuar investido na companhia listada. Então, acho que faz muito sentido essa antecipação, não só de tendências de mercado, de setor e tudo mais, mas também de tendência, antecipação de participação nos ganhos da companhia, né? Claro. Uma outra vantagem dessa classe de ativo é a menor volatilidade. Quando você investe numa empresa de capital aberto, tem uma oscilação muito grande no preço da ação e, consequentemente, na sua carteira. Quando você investe no private equity, como são empresas de capital fechado, elas não têm essa oscilação. Você não vai enxergar essa oscilação e essa volatilidade grande na carteira. Nós fazemos trimestralmente a avaliação com os nossos avaliadores independentes e, com isso, a gente marca o valor da companhia trimestralmente, diminuindo bastante a volatilidade da carteira dos nossos clientes. Uma outra grande vantagem de investir em private equity é a geração de valor operacional que nós trazemos para as companhias. Na estratégia do Pátria, após a aquisição da plataforma de investimento, nós fazemos diversas outras aquisições, consolidando setores, criando líderes nesses setores. E durante todo o projeto, a gente conta com uma equipe de criação de valor que trabalha junto com as nossas companhias investidas para trazer alavancas operacionais e um crescimento operacional relevante. Nós também, além do crescimento operacional, nós trazemos um time focado em consolidação, focado em aquisições, um time que varia de 5 a 7 pessoas e que é responsável por fazer 5, 10, 15 aquisições ao longo da tese de investimento. A estratégia do Pátria é uma estratégia muito fácil de explicar, mas muito difícil de executar. Então, quando a gente está falando de uma tese de investimento, a gente está falando de várias aquisições, integração, é super complexo de executar, mas é bem fácil de explicar. Bom, Má, como você comentou no início do vídeo, essas são algumas das vantagens que a gente enxerga em private equity para trazer um maior retorno com menor volatilidade para os nossos investidores. Isso me lembrou o que eu li uma vez de um fundador de uma das maiores companhias de private equity do mundo, que ele fala que private equity, quando feito da forma correta, cria valor de forma extraordinária, tanto para as companhias investidas como para os investidores, fomentando o crescimento, profissionalizando a gestão e criando companhias melhores. E eu aqui complementando que vão durar por muito mais tempo, que vão durar e vão liderar as tendências dos setores. Eu acho que vale agora a gente falar do que está por trás, né? Quem é que fomenta essa indústria de private equity? De onde vem esse capital? Ele vem majoritariamente de capital internacional, de fundos soberanos, de fundos de pensão, investidores institucionais que estão investindo há muitas décadas, como eu já falei para vocês, nos produtos de private equity e em alternativos como um todo. Lá fora, principalmente quando você considera Estados Unidos e Europa, a carteira de private equity desses investidores chega a 30% do capital total deles. É bastante significativo. E no Brasil? No Brasil, a gente ainda está com menos de 5%. A média do institucional brasileiro ainda é menor do que 5% a representatividade do private equity na carteira. Mas, de fato, é notável que vem crescendo bastante. E eu acredito que muito por conta da familiarização com a classe de ativos, com a dinâmica dos produtos, dos fundos e, claro, também com as histórias de sucesso que vão acontecendo através do investimento do private equity, né? E aí, Fernanda, eu acho que vale a gente esclarecer alguns conceitos, né? Usar esse canal aqui, hoje com você e futuramente com outros dos nossos sócios, dos nossos profissionais, para esclarecer conceitos e educar o mercado, aproximar o mercado da nossa indústria. Por exemplo, a curva J. A curva J é bastante famosa dentro da dinâmica de um fundo de private equity e claro que pode ser atenuada, sim, com a estratégia adequada. O que é a curva J e outras dinâmicas dentro de um produto típico de private equity? Antes de falar um pouquinho sobre a famosa curva J, eu vou explicar um pouquinho como que funciona a dinâmica do private equity. O private equity é um investimento de longo prazo. Normalmente é um investimento de 10 anos, sendo que os primeiros 6 anos é o período de investimento, onde a gente busca desenvolver a nossa tese de investimento, consolidando os setores e transformando as companhias. E os últimos 4 anos é um período de desinvestimento, onde a gente busca preparar aquela companhia
para ser vendida, seja via uma abertura de capital, seja uma venda para uma empresa global. O Pátria tem uma dinâmica muito específica de investimento dentro do Private Equity. Nós atuamos de uma maneira com foco setorial, então nós focamos em alguns setores que a gente acredita que são setores resilientes e setores fragmentados. Nós investimos numa empresa média, geralmente uma empresa familiar, e a partir dessa empresa a gente consolida o setor fazendo várias aquisições ao longo do período de investimento. Agora falando um pouquinho da tal famosa curva J. A curva J acontece geralmente no início dos fundos, quando a gente ainda está começando a desenvolver as teses de investimento, porque no início a gente vai chamando dinheiro de uma maneira bem devagar, até ter certeza de quais são as teses vencedoras. Então a gente tem um período onde o dinheiro que é chamado é bem pequeno. Quando a gente começa a desenvolver as teses e essas empresas começam a apresentar performance positiva, a gente começa a ver o retorno do fundo crescendo e sendo positivo. E essa curva J, ela é característica de qualquer produto de private equity, qualquer fundo de private equity, pela alocação de capital mais intensa nas companhias no início do fundo, até que você chega num ponto em que tem uma distribuição de capital que é muito mais intensa, e daí que vem os retornos efetivos do portfólio, certo? Certo. E você falou mais uma coisa que é super importante e muito característica do Pátria no private equity, essa alocação gradual do portfólio. Nós reduzimos muito a taxa de erro, de insucesso de uma tese, porque a alocação do capital só é feita quando temos certeza das etapas que a companhia vai se provando e que nós temos já a convicção de que aquela tese, aquela plataforma merece de fato receber mais capital alocado para ela. Dessa forma, você consegue ter maior previsibilidade de alguma companhia que não vai entregar o que você esperava, e você reduz a alocação que estava antes prevista para ela, aumentando a alocação nas empresas que vão ser o que a gente chama de campeãs, as vencedoras daquele portfólio. E continuando aqui com as vantagens e as peculiaridades do private equity dentro do Pátria, acho que vale ressaltar o tempo de experiência para essa atividade é muito importante, né? O Pátria atua na região há mais de 30 anos. Dentro do Pátria Private Equity, nós gerimos hoje 60 bilhões de reais dentro dos nossos fundos, e grande parte desse capital vem de investidores, de fato, internacionais, mas também temos muitos investidores brasileiros. Lembrando que fizemos uma oferta recentemente no mercado brasileiro que foi pioneira e foi recorde em termos de volume captado, de adesão dos investidores brasileiros, do Pátria Private Equity 7, que tem mais de 7 mil cotistas dentro deste fundo, que estão investindo no mesmo produto em que investidores globais enormes, gigantes, super sofisticados, institucionais investem. Então, o brasileiro teve, de fato, acesso a esse produto que antes era um produto exclusivo de investidores institucionais lá de fora, principalmente, né? E como a Fê já falou, como nós criamos essas plataformas dentro do Private Equity no Pátria? Somos especialistas setoriais. Então, o Pátria tem um time de especialistas sêniores que atuaram há mais de 3, 4 décadas dentro daquele setor específico. Nós trazemos essas pessoas para atuarem na gestão, na originação, no desenvolvimento dessas companhias dentro desses setores que são principalmente agronegócio, saúde, alimentos e bebidas e logística e serviços B2B. E nós criamos essas plataformas que viram, em muitos casos, líderes desses setores, tanto em termos de tamanho, como de antecipação de tendências, como de movimentos. O Pátria conta hoje com uma das maiores, se não a maior, equipe de profissionais de aquisições, de fusões e aquisições da América Latina. São mais de 150 profissionais alocados nas companhias. É esse o número, Isso Fernanda? Isso mesmo, mais de 150. A Fernanda gere mais de 150 pessoas que estão dentro das companhias fazendo aquisições para essas teses, para essas plataformas que a gente cria dentro dos fundos e vai fomentando com o capital do próprio fundo até virar uma companhia grande, uma companhia estabelecida, uma companhia líder do seu mercado. Isso tudo, claro, trabalhando sempre com um time de criação de valor
que vai atuar junto com o time de aquisições na integração, nas sinergias e trabalhando junto para transformar essa companhia numa companhia maior e mais rentável ao mesmo tempo. Agora, a gente falou bastante de forma conceitual, né? Vamos tentar tangibilizar isso um pouco para quem está assistindo, trazendo um pouco para o dia a dia das pessoas, né? Eu brinco aqui que o Pátria está em torno de nós, sem muitas vezes a gente saber disso. Vamos dar alguns exemplos aqui, Fernando, de algumas companhias que a gente já criou e que as pessoas às vezes ou não sabem que o Pátria estava lá como companhia, como investidor, como gestor, né, ou que foi responsável pela criação dessa plataforma como um todo. Então eu brinco que talvez onde você vá treinar, na academia que você treine todos os dias, quem é o dono é uma companhia gerida pelo Pátria. A carne que você come num restaurante pode ter sido entregue por uma companhia de logística gerida pelo Pátria. Você vai fazer um exame num laboratório, vai usar a máscara que eles usam, a luva que eles usam, os materiais, são entregues por uma companhia gerida pelo Pátria também. Grande parte da produção agrícola do Brasil e da América Latina, eu diria, usa insumos de companhias criadas e geridas pelo Pátria. Então, em diversos dos setores da economia, das companhias mais próximas de nós, ou dos produtos que consumimos, tem o Pátria ali de alguma forma. É verdade, né? É verdade, Má. Acho que desde o início do Pátria Private Equity, a gente já investiu em quase 50 plataformas de investimento, nas quais a gente fez mais de 350 aquisições. E dando alguns exemplos aqui, trazendo alguns nomes. A gente investiu na Drogasil, uma das maiores redes de farmácia do Brasil. A gente criou o DASA, o Diagnósticos da América, através da consolidação de 23 companhias, criando naquela época o líder em empresa de diagnóstico na América Latina. Nós investimos na Superfrio, a maior empresa de logística refrigerada do Brasil. A gente investiu na Delis, uma distribuidora de alimentos para o mercado de food service, uma empresa que também já adquiriu quase 20 companhias e hoje é líder no Brasil e na América Latina em distribuição de alimentos. Temos também o caso da Lavoro, um caso que a Maíra comentou. A gente investiu numa empresa no interior do Mato Grosso, uma empresa pequena, uma empresa familiar. E a partir dessa plataforma nós compramos 40 outras companhias no setor. E hoje a gente tem o líder absoluto em distribuição de insumos agrícolas na América Latina. Acho que é importante. São companhias pan-regionais, não são companhias necessariamente que ficam apenas no Brasil. Elas fazem aquisições em outros países da América Latina e acabam tendo a liderança também, se não global, em algum ranking global, mas também na América Latina, número 1, número 2, número 3. Com certeza. Além de várias outras, como a Aliar, a própria Anguera, que eu comentei no início, a Elfa, a Atena, a Opt, e várias outras companhias que hoje são líderes nos setores onde atuam. Tem um caso bastante emblemático, muitos de vocês conhecem, que é o caso da Smart Fit. A gente investiu numa empresa chamada Biorritmo, a gente se associou ao fundador da Biorritmo na época e através de desenvolvimento orgânico e de aquisições, a gente criou o líder absoluto em fitness center na América Latina. Em conjunto com o fundador da companhia, nós conseguimos criar um dos líderes globais no mercado de academias. A execução do plano de expansão da Biorritmo Smart Fit aconteceu de maneira gradual, a partir do momento que a gente teve a certeza de que seria um investimento vencedor no fundo. A gente focou não só os nossos esforços, mas também a maioria do capital do fundo nessa companhia. Nós deixamos de ser uma empresa brasileira, regional, e nos tornamos a maior empresa de academias da América Latina. Nós consolidamos outras 15 companhias e hoje a gente tem presença em diversos países na América Latina, como a Maíra comentou. Ultimamente a gente tem não feito somente aquisições, empresas focadas no Brasil, mas também teses na América Latina. Há uma década, né? Nós já vemos. E falando um pouco mais sobre a Smart Fit, além de ter concluído 15 aquisições, deixando de ter uma presença no Brasil para ter uma presença na América Latina em 14 países,
Nós saímos de 30 academias para quase 1.500 academias, de 46 mil membros para mais de 5 milhões de clientes, tornando a maior rede de academias da América Latina e a quarta maior rede do mundo. Realmente são números de impressionar. É um case histórico de private equity no Brasil, na América Latina, né? E temos vários outros que a gente poderia ficar aqui horas falando e dando números incríveis do que a gente faz nas companhias. Parabéns, obrigada pelo seu tempo, obrigada a todos pela audiência. Espero que esse episódio ajude vocês nas suas decisões de investimento. E gostaria de abrir aqui um canal, pedir para criarem um e-mail para vocês justamente mandarem as sugestões de temas, de tópicos e de entrevistados que vocês gostariam de ver nesse canal aqui com a gente, dentro do Patria Private Equity. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mai. Obrigada a todos.